Olá, meu nome é Bianca Magalhães e junto aos meus colegas Anne Catarine, David, Gabriela, Laisa e Natália, vamos apresentar um estudo sobre a creatina quinase, também conhecida como CPK. Este trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal de Alfenas para a disciplina de Exames de Imagem e Diagnóstico do professor doutor Leonardo César Carvalho, com foco nos aspectos clínicos, laboratoriais e fisioterapêuticos desse marcador enzimático fundamental. A creatina fosfoquinase ou creatina quinase é uma enzima que atua como catalisadora na conversão de creatina e ATP em fosfocreatina e ADP. Esse processo é essencial para o metabolismo energético, especialmente no armazenamento e liberação de energia em células musculares. Essa enzima está presente principalmente nos músculos esqueléticos, no tecido cardíaco e no cérebro, tendo papel fundamental na manutenção da função muscular e neurológica, e no armazenamento e liberação de energia, especialmente nas células musculares durante atividades físicas. É importante destacar que a fosfocreatina funciona como uma reserva energética de rápida mobilização. Durante atividades de alta intensidade e curta duração, como sprints ou levantamento de peso, essa via metabólica é uma das primeiras a ser ativada, antes mesmo da glicólise. Isso mostra como a CPK está diretamente relacionada ao desempenho muscular imediato. Quando falamos em CPK sérica, nos referimos à enzima detectada no sangue. Ela é considerada um marcador laboratorial de lesão muscular, pois se encontra naturalmente dentro das células musculares, tanto na membrana mitocondrial quanto no citoplasma. Quando há lesão ou ruptura dessas fibras, a CPK é liberada na corrente sanguínea e seus níveis aumentam significativamente, indicando dano tecidual. É importante lembrar que a CPK é apenas uma das enzimas liberadas durante a lesão muscular. Junto a ela, outras substâncias como LDH, AST e ALT também podem aparecer elevadas. No entanto, a CPK é a mais específica para esse tipo de avaliação, especialmente quando correlacionamos com sintomas clínicos. A CPK possui 3 isoenzimas, cada uma associada a um tipo de tecido. CPKMM, presente nos músculos esqueléticos, aumenta em traumas musculares e distrofias. CPKMB, encontrada no músculo cardíaco, é útil no diagnóstico de infarto. CPKBB, predominante no cérebro e em tecidos como intestino e próstata, pode se elevar em casos de AVCs ou lesões neurológicas. A identificação da isoenzima predominante permite compreender com maior precisão a origem da lesão. A análise de isoenzimas é feita por meio de técnicas laboratoriais específicas, como eletroforese ou imunoinibição, em hospitais com maior complexidade. Essa divisão ajuda a direcionar o diagnóstico para causas cardíacas, neurológicas ou musculares. Em locais com menos recursos, a CPK total ainda é o principal marcador disponível. O exame é realizado por meio de uma simples coleta de sangue venoso, através de punção. É rápido, seguro e pode ser feito a qualquer momento. No entanto, recomenda-se um jejum
de no mínimo 4 horas e evitar esforço físico antes do procedimento, para que não haja interferência nos resultados. Ele é usado para monitorar condições como infarto, distrofias musculares e miosite. O exame de CPK é indicado para avaliação de miopatias e doenças musculares, como distrofias, identificação de rabdomiólise, monitoramento de lesões musculares traumáticas ou induzidas por esforço físico e diagnóstico de infarto agudo do miocárdio. Vale destacar que, embora a troponina seja o padrão ouro para diagnóstico de infarto, a CPK ainda é utilizada como ferramenta complementar de avaliação. O exame também pode ser solicitado para avaliar resposta ao tratamento, especialmente em pacientes com doenças inflamatórias musculares, como polimiosite e dermatomiosite. Nesses casos, a queda dos níveis de CPK após o início da terapia imunossupressora é um sinal de melhora clínica. É fundamental orientar corretamente o paciente sobre a preparação para o exame, já que os esforços físicos, mesmo leves, como subir escadas ou carregar peso antes da coleta, podem elevar a CPK. Além disso, o tempo entre o início dos sintomas e a coleta interfere na interpretação, pois a CPK tem um tempo de meia-vida de cerca de 1 dia e meio, o que influencia seu pico e declínio. A elevação dos níveis de CPK pode ocorrer por diversas causas, como trauma, infarto agudo do miocárdio e até exercício físico intenso. Em quadros graves, isso pode levar à rabdomiólise, condição perigosa que pode resultar em lesão renal aguda, com alta morbimortalidade se não tratada. Dessa forma, sua dosagem deve sempre ser correlacionada com o quadro clínico do paciente, evitando interpretações equivocadas. Os valores de referência da CPK variam de acordo com o sexo, idade, etnia e massa muscular. Por exemplo, em homens adultos, o valor varia de 38 a 174 unidades por litro. Em mulheres, de 26 a 140 unidades por litro. Adolescentes, crianças e recém-nascidos possuem valores mais elevados, especialmente os recém-nascidos, que podem atingir até 470 unidades por litro. Essas diferenças refletem a influência da massa muscular e do estágio de desenvolvimento corporal. Além do sexo e idade, a prática esportiva frequente e o nível de treinamento físico também influenciam os valores basais da CPK. Atletas de elite podem ter valores persistentemente elevados, o que é considerado normal dentro do contexto. Já indivíduos sedentários com valores altos exigem investigação mais cautelosa. A Federação Europeia de Sociedades Neurológicas propôs redefinir a CPK elevada como valores acima de 1,5 vezes o limite superior da normalidade. Além disso, valores de referência específicos foram estabelecidos para diferentes grupos étnicos: mulheres brancas,
até 325 unidades por litro. Homens brancos, até 504 unidades por litro. Mulheres negras, até 621 unidades por litro. Homens negros, até 1.200 unidades por litro. Esses dados reforçam a importância da análise individualizada. O exame de CPK apresenta algumas limitações. O exame de CPK não é específico. Ele pode estar elevado em várias condições diferentes. Além disso, a elevação pode ser tardia ou prolongada, dificultando diagnósticos precisos. Não substitui exames mais específicos, como a troponina ou a ressonância magnética. Além disso, outro ponto importante é que certos indivíduos apresentam uma condição chamada hipersecaemia benigna ou idiopática, em que os níveis permanecem elevados cronicamente sem sintomas. Isso pode gerar ansiedade no paciente e confusão diagnóstica. Por isso, é essencial avaliar em conjunto com histórico, exames físicos e exames complementares. Entre os principais exames que complementam a avaliação da CPK estão troponina, ou mais sensível para lesão cardíaca, mioglobina, eletrocardiograma e ressonância magnética muscular. Aqui, comparamos as principais características da CPK com a troponina. Enquanto a CPK pode ter origem muscular ou cardíaca, a troponina é exclusiva do coração. A troponina se eleva mais precocemente e permanece elevada por mais tempo. Sua especificidade para infarto é maior, sendo por isso o padrão ouro na prática clínica. Embora a troponina seja mais específica para o diagnóstico de infarto, a CPK-MB ainda pode ser útil em locais onde a troponina não está disponível, principalmente em unidades de saúde menores ou em regiões de difícil acesso. Além disso, ela pode ser usada para monitorar reinfartos, já que retorna aos níveis normais mais rapidamente. Na fisioterapia, o exame de CPK tem grande relevância, pois permite monitorar a evolução de lesões musculares em atletas e pacientes em reabilitação. Auxilia no diagnóstico diferencial de patologias músculo-esqueléticas. Contribui para prescrição segura de exercícios, evitando sobrecarga muscular. Ajuda na prevenção de complicações associadas à prática física. A interpretação adequada da CPK também ajuda o fisioterapeuta a planejar o retorno gradual à atividade física após lesão, ajustando a intensidade do exercício conforme a resposta fisiológica. Além disso, contribui para o controle de cargas em reabilitação neuromuscular e cardiopulmonar, garantindo segurança na progressão funcional do paciente. Aqui, trouxemos um artigo publicado no ano de 2018, cujo título é Níveis elevados de CPK após a exposição à inalação de hidrazina em um técnico de aeronave F-16. Neste relato de caso, temos a história de um técnico de manutenção de aeronaves na faixa etária de 20 a 30 anos que foi exposto a vapores de hidrazina durante a ativação
da unidade de potência auxiliar de um F-16. Paciente estava a uma distância de 3 a 5 metros do escapamento e não utilizava EPIs de proteção respiratória. E mesmo sem sintomas, apresentou níveis de CPK de 20.960 unidades por litro. O tratamento com hidratação venosa foi iniciado rapidamente, evitando complicações como rabdomiólise. Esse caso mostra como a CPK pode ser um marcador precoce de dano, mesmo sem sintomas evidentes e em situações atípicas. O caso também chama atenção para a importância da anamnese ocupacional. Profissionais expostos a substâncias tóxicas, como a hidrazina, muitas vezes não apresentam sintomas iniciais. A CPK elevada, nesses contextos, pode ser o único sinal precoce de lesão tecidual. Por isso, o exame é útil não apenas na prática clínica comum, mas também na medicina do trabalho. A hidrazina é uma substância tóxica usada como combustível aeroespacial. Quando inalada, provoca estresse oxidativo e lesões celulares, inclusive musculares. O aumento súbito e expressivo da CPK, nesse caso, reforça sua importância no rastreamento de lesões musculares silenciosas. O técnico apresentou a CPK acima de 20.000, mesmo sem sintomas. E com este diagnóstico, foi possível fazer o tratamento precoce, evitando complicações. Diversos fatores podem elevar os níveis de CPK, entre eles, lesões musculares com liberação direta da enzima, alta massa muscular gerando níveis basais naturalmente maiores, uso de estatinas que podem causar toxicidade muscular e, em casos mais graves, rabdomiólise. Exercício intenso levando a microlesões musculares. Quando suspeitar de miopatia induzida por estatinas? Estatinas são medicamentos eficazes para o controle do colesterol, mas podem causar miopatia. A suspeita clínica deve surgir diante de queixas de dor muscular difusa e fraqueza associadas a CPK acima de 10 vezes o valor de referência. Nesses casos, a interrupção temporária do uso deve ser considerada. Estudos mostram que a prevalência de elevação da CPK em usuários de estatinas variam entre 5 a 20%, mas a rabdomiólise é rara, ocorrendo em cerca de 0,1% dos casos. Alguns fatores aumentam o risco, como o uso concomitante de fibratos, hipotireoidismo não tratado e idade avançada. A fisioterapia pode auxiliar na recuperação da força muscular quando a lesão é identificada precocemente. E como interpretar a CPK em atletas? Como vimos anteriormente, em atletas, níveis elevados de CPK não indicam necessariamente lesões. A prática de exercícios intensos causam microlesões musculares, elevando temporariamente os níveis da enzima. Dessa forma, a elevação isolada da CPK não deve ser usada como diagnóstico de lesão grave em atletas. Por isso, é importante analisar o histórico do treino e, quando necessário, realizar exames seriados. Este gráfico representa os resultados de uma meta-análise que demonstra a eficácia da crioterapia
na redução dos níveis séricos de CPK, indicando sua utilidade na recuperação pós-exercício e nos processos de reparo muscular. Alguns fatores interferentes podem gerar alterações no exame, como o uso de estatinas ou corticoides, cirurgias recentes, esforço físico intenso, o que pode causar falso positivo, especialmente em atletas. Por isso, o exame deve ser interpretado com cautela, considerando o histórico do paciente. Quando a CPK está elevada, sem sintomas clínicos, recomenda-se repetir o exame após 7 dias, evitando esforço físico nesse intervalo. Caso esses valores sejam ultrapassados, é importante excluir causas não neuromusculares, como distúrbios endócrinos, doenças do tecido conjuntivo, doenças cardíacas e renais, infecções virais e gravidez. Se nenhuma dessas causas for confirmada, deve-se discutir com o paciente sobre a utilidade da investigação adicional e considerar a realização de exames, eletromiografia e biópsia muscular. Se esses exames forem normais, é possível chegar ao diagnóstico de hipercecaemia idiopática. Caso contrário, deve-se investigar causas neuromusculares, como distrofias, condições metabólicas, congênitas e inflamatórias. Aqui trazemos algumas curiosidades clínicas que podemos observar durante nossa pesquisa na literatura. Trouxemos como exemplo esta meta-análise de Moore et al., 2022, que reuniu dados de 36 estudos. Confirmou que a crioterapia reduz significativamente os níveis séricos de CK, especialmente quando utilizada nas primeiras 24 a 48 horas após o exercício, refletindo um menor grau de dano muscular e maior eficiência nos processos de reparo tecidual. A suplementação de creatina não altera os níveis da enzima. Pacientes com doenças genéticas podem apresentar níveis elevados de forma crônica. Até injeções intramusculares podem elevar a CPK temporariamente. A crioterapia, especialmente nas primeiras 48 horas após o exercício, reduz os níveis de CPK. O exame de CPK se estabelece como um pilar indispensável na medicina diagnóstica e no acompanhamento clínico, particularmente na avaliação de lesões musculares e cardíacas. Sua capacidade de auxiliar no diagnóstico precoce é fundamental, permitindo a implementação de intervenções rápidas que podem mitigar danos e prevenir complicações sérias. Além disso, a relevância do CPK se estende ao monitoramento contínuo da evolução clínica e à avaliação da resposta ao tratamento, fornecendo dados objetivos que orientam as decisões terapêuticas. O exame de CPK é uma ferramenta poderosa na avaliação de lesões musculares e cardíacas. Além de auxiliar no diagnóstico precoce, contribui para o monitoramento da evolução clínica e resposta ao tratamento. Na fisioterapia, o uso consciente desses dados pode garantir segurança e eficácia na prática clínica.
E essas foram as referências que usamos. Nos baseamos em referências atualizadas, incluindo meta-análises, artigos científicos e diretrizes clínicas para fundamentar nosso trabalho. Muito obrigada por acompanhar nossa apresentação. Esperamos ter contribuído para uma compreensão mais profunda sobre o papel da CPK na prática clínica e fisioterapêutica.